5 coisas que eu parei de fazer no cabelo depois de estudar o visagismo. Eu passei anos achando que estava fazendo certo, mas na verdade eu estava fazendo errado. Antes de estudar visagismo de verdade, eu fazia o que todo mundo faz. Cortava seguindo tendências, usava o que indicavam, seguia referências. Mas quando eu entendi de verdade a lógica por trás do cuidado capilar masculino, eu percebi que vários hábitos que eu tinha e que você provavelmente também tem, estavam acabando com o meu visual. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que eu parei de fazer depois que eu entendi de verdade o visagismo. Algumas vão parecer óbvias, outras vão te surpreender quando eu explicar. E a número 3 é provavelmente o erro mais comum que eu vejo todo dia aqui na barbearia. Quando eu comecei na barbearia, eu aprendi a fazer uma graduação de fade legal, aprendi a fazer um dos melhores degradê, mas ninguém me ensinou a pensar no corte de cabelo e na barba pensado para cada tipo de rosto. Isso veio depois, com o visagismo. E o visagismo não é só estética, é entender que cada tipo de rosto conta uma história e nós temos que trabalhar a favor dessa história. Temos que buscar emoldurar o rosto através do cabelo e da barba. E quando eu comecei a estudar de verdade essa geometria do corte, eu percebi que eu estava fazendo errado no meu visual e errando também na hora de cortar o cabelo dos meus clientes. Então deixa eu te contar o que mudou, começando pelo erro que eu mais me envergonho de ter feito por tanto tempo. Ponto 1. Parei de escolher corte por foto. Esse foi o primeiro hábito que eu larguei e provavelmente é o mais comum dentro das barbearias. A foto que você salva de referência foi tirada com outra iluminação, com outro ângulo de imagem, por outros profissionais, e o que você está comprando, na verdade, que você está baixando no seu celular, é a ilusão de quanto aquele corte ficou bom naquele momento. E o que o visagismo ensina é o seguinte: antes de escolher o corte, entenda o que o seu rosto precisa. Você quer alongar seu rosto, você quer deixar mais quadrado, você quer criar mais ângulo. Quando você responde essas perguntas, aí sim, a escolha do corte vira uma consequência e não um chute. Ponto 2. Parei de cortar no mesmo comprimento o ano todo. Isso parece detalhe, mas não é. Seu rosto muda, a sua pele muda. Com a idade, o cabelo tem texturas diferentes. Então muitas vezes o corte que te servia há 2 anos atrás pode não te servir hoje. E muita gente fica presa naquele mesmo corte de sempre por conta do hábito e não porque realmente funciona. E além disso, o cabelo muda conforme a estação, a região que você tá. Se você tá numa região que tem muita umidade, seu cabelo pode ficar um pouco mais armado. Se você tá numa região que é mais frio, você não vai suar tanto, seu cabelo vai se comportar de outra maneira. Visagismo, ele ensina a revisar o visual e não reinventar toda semana. Você tem que se olhar no espelho e fazer a pergunta: será que esse visual ainda tá funcionando para mim? Ponto 3. Parei de ignorar as linhas de contorno, principalmente da barba. Esse é o erro que eu vejo todo dia, sem exagero. O cara cuida do cabelo, tem um corte razoável, legal ali, mas muitas vezes cava demais as linhas da barba, cava demais as linhas do pezinho. Isso dá aquela impressão de artificial, daquela barba muito feita, não tem a beleza da naturalidade. E aí sabe o que acontece? O visual inteiro parece que está desalinhado por conta de um leve detalhe ali nas linhas de contorno. Mesmo com uma roupa boa, mesmo com um corte bacana, nada disso adianta. A linha de contorno é o que dá intenção ao visual masculino. É o que separa o homem que se cuida do homem que cortou o cabelo recentemente. É um detalhe muito simples, mas que muda completamente a percepção. E quando eu entendi o peso das linhas de contorno com o visagismo, virou sagrado nos meus atendimentos. Ponto 4. Parei de tratar cabelo e barba separadamente. Esse foi um dos maiores aprendizados que o visagismo me deu. Durante muito tempo eu pensava, corte é uma coisa e barba é outra. Depois resolvi o outro. Mas na prática, cabelo e barba são um conjunto, que fazem parte do mesmo projeto. Eles emolduram o mesmo rosto e o volume do cabelo precisa conversar com o volume da barba. O acabamento do cabelo depende diretamente de como está o volume da barba. A densidade de um equilibra a densidade de outro. Quando você trata os dois como um conjunto, o resultado muda completamente o nível. Parece mais intencional, parece mais profissional e na verdade realmente é. Ponto 5.
Parei de cortar no mesmo intervalo de tempo que todo mundo. Todo mundo já ouviu a regra da frequência, quer cortar uma vez no mês ou a cada 3 semanas, como se o cabelo de todo mundo se comportasse igual. Não se comporta. O cabelo curto perde a forma em 3 semanas. Já um cabelo médio pode ir de 30 a 45 dias sem perder a estrutura. O cabelo mais grosso se comporta de um jeito, o cabelo mais fino de outro, o cabelo ondulado de um, o crespo de outro. Cada tipo tem um ritmo e uma frequência. Quando você entende o seu ritmo, você para de cortar por necessidade e começa a cortar por estratégia de imagem. Organiza seu dinheiro financeiramente e preserva seu visual sempre bem alinhado. E para o barbeiro, isso é um sinal de respeito, porque representa que o corte foi feito na hora certa, quando precisava ser feito e não às pressas, porque passou do tempo e estava precisando com muita urgência cortar. E o que me surpreendeu quando eu comecei a mudar esses hábitos não foi só no espelho, mas sim o que estava fora dele. Os clientes começaram a vir com mais frequência, comecei a ter mais indicações, comecei a ter muito mais procura. Porque quando você deixa de fazer as coisas no automático e começa a pensar com intenção, de forma personalizada, as pessoas percebem isso. Mesmo sem saber exatamente o que mudou, elas sentem. E o mesmo vale para você que está aí do outro lado da tela. Quando você começar a entender de verdade sobre o seu visual, você vai parar de deixar o acaso decidir como sua imagem vai aparecer para o mundo. Esses 5 pontos são simples, mas simples nem sempre significa óbvio. E a prova disso é que a maioria dos homens nunca parou para pensar sobre eles. E se você se identificou com algum desses 5 pontos, salva esse vídeo, porque na hora que você for para a barbearia você vai querer lembrar deles. E se você quer continuar aprendendo sobre visagismo, sobre formato de rosto de uma forma personalizada, e se você quer continuar aprendendo sobre estética masculina, sobre visagismo, se inscreve aqui no canal, toda semana tem vídeo novo com essa profundidade. Agora, se você quer entender de verdade o que funciona para o seu rosto, clica no link da descrição, eu atendo online e presencial aqui em São José do Rio Preto, consultorias personalizadas de visagismo. Na semana que vem eu vou falar sobre o que você precisa saber antes de realizar o seu próximo corte. Um vídeo que vai complementar tudo que você viu até hoje. Um vídeo que vai complementar tudo que você viu aqui nesse vídeo, beleza? Até a próxima!